Olá pessoal e bem-vindo de volta ao meu canal, sua professora americana. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as 5 questões do Enem 2019. Mas antes de começar o vídeo, por favor, já dá seu like e se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve para continuar melhorando seu inglês comigo, sua professora Amanda. Ok? Vamos lá, let's go! Então, alguém me perguntou no meu Instagram, e se você não está me seguindo no Instagram, por favor, me siga. Mas a pergunta era: hoje foi o Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil. Tem 5 questões de inglês. Se você fizesse um vídeo resolvendo, seria ótimo. Então, eu vou fazer isso agora. Lendo as questões, eu vou ler cada questão. E eu também vou ler as respostas que você podia escolher, incluindo a resposta que era certa, né? Então, começando com questão número 1. If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. If children live with ridicule, they learn to feel shy. If children live with tolerance, they learn patience. If children live with praise, they learn appreciation. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with recognition, they learn it is good to have a goal. If children live with sharing, they learn generosity. If children live with fairness, they learn justice. If children live with kindness and consideration, they learn respect. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. Ok, essa era a questão, esse era o texto, né? E agora a questão. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças A. Temem quem as amedronta. B. Aprendem com o que vivem. C. Amam aqueles que as aceitam. D. São gentis quando respeitadas. Ou E. Ridicularizam quem as intimida. Então, se você leu todas as possibilidades, você iria entender que era B. Letra B. Aprendam como que vivem. Porque eles estão falando, se crianças vivem com isso, eles aprendem isso. Se eles vivem com isso, eles aprendem isso. Vocês estão entendendo? Então, seria B. Aprendam o que vivem. What they live, whatever they're living, that's what they're gonna learn. Alright? Ok. Questão 2. O texto era o seguinte: 5 ways pets can improve your health. A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates. Allergy fighters. A growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergies and asthma. Date magnets. Dogs are great for making love connections. Forget internet matchmaking. A dog is a natural conversation starter. Dogs for the aged. Walking a dog or just caring for a pet for elderly people who are able can provide exercise and companionship. Good for mind and soul.
Like any enjoyable activity, playing with a dog can alleviate levels of serotonin and dopamine, nerve transmitters that are known to have pleasurable and calming properties. Good for the heart. Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Então, a pergunta sobre o texto era: ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies como objetivo de. Então, as alternativas eram: A. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Letra E. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Então, sim, se você escolheu A, C, D ou E, você, né, falava de todas essas no texto. Então, eu posso entender se algum de vocês erraram na hora de responder, porque você tinha que realmente pensar no texto inteiro, né? Então, realmente, ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies como objetivo de era B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Então, realmente, normalmente, quando tem pesquisas, when there's research, ela estava falando mais sobre a saúde nesse contexto. Na pergunta era sobre isso. Ok, next, a terceira questão. Isso mostrava um cartoon, né? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por. Então, tem dois alunos, né? Dois estudantes sentados um do lado do outro. Um no, sabe, uma cadeira assim, e o outro olhando para o amigo no outro caderno do lado. E a criança, o estudante, está olhando para o livro. E ele está perguntando, Psst, how do you turn this thing on? Que, traduzido para o português, Psst, como você liga esse negócio? Então, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por qual é o motivo? Por que a criança está perguntando a outra criança como ligar o livro? As alternativas eram: A. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. D. Entender como desliga a postura do colega. Desconhecer como usar um livro impresso. Então, esse era muito fácil se você entendeu o que ele estava perguntando. Se você entendeu o inglês, você iria escolher a única coisa aqui que era certo, que era E, alternativa correta. Desconhecer como usar um livro impresso. Porque, tadinho, a criança está acostumado com o tablet, com o iPhone, né? Usando... Essa criança não entende como usar um livro. Então, meio triste, mas vocês iriam entender. Então, se você errou nessa, você precisa estudar seu inglês, tá? Mas eu posso também entender porque
How do you turn this thing on? Não, desculpa. Não tem desculpa para essa, galera. Se você errou nessa, você precisa realmente voltar a estudar bastante seu inglês. Então, número 4. Letter to editor. Sugar fear mongering unhelpful. Então, esse é mais como um texto meu científico, é maior. Eu posso entender porque você iria ficar mais assustado na hora de fazer a prova do Enem. Mas aqui, vou ler o texto. In his recent piece, Is Obesity a Disease? Dr. Peter Lind refers to high fructose corn syrup and other manufactured sugars as poison that will guarantee storage of fat in the body. Current scientific research strongly indicates that obesity results from excessive calorie intake combined with a sedentary lifestyle. The fact is, Americans are consuming more total calories now than ever before. According to the U.S. Department of Agriculture, our total per capita daily caloric intake increased by 22% from 2,076 calories per day in 1970 to 2,534 calories per day in 2010. An additional 458 calories, only 34 of which come from increased added sugar intake. A vast majority of these calories come from increased fats and flours, cereals. Surprisingly, the amount of caloric sweeteners, such as sugar, high fructose corn syrup, honey, etc., Americans consume has actually decreased over the past decade. We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done, but demonizing one specific ingredient accomplishes nothing and raises unnecessary fears that get in the way of real solutions. E a pergunta sobre o texto era: ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor, alternativas A, defende o consumo liberado de açúcar. B, aponta a gordura como o grande vilão da saúde. C, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. D, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. O E, enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Então, era muito. O texto era grande e eles estavam falando sobre muitos, sabe? Eles falaram sobre tudo aquilo, mas realmente A defende o consumo liberado de açúcar. Ele não estava defendendo isso. Aponta a gordura como o grande vilão da saúde. Ele também não estava falando nada disso, se você leu direito. Demonstrar, acreditar que a obesidade não é preocupante. É lógico, é um médico, não estava falando sobre isso. Mesmo se você estava só lendo mesmo se você não sabe ler nada de inglês, e você leu essa, você iria saber que era errado. Porque todo mundo sabe que não é uma coisa boa, né? Todo mundo sabe que a obesidade faz mal para a saúde. D, indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Sim, era isso que ele estava falando o tempo todo. Ele não está falando que açúcar é bom, não. Ele está só perguntando, a gente precisa pesquisar mais. Não pode deixar açúcar como o vilão. Tem muitas outras coisas lá acontecendo. Porque se são 34 calorias a mais, né? Dessas quase 500 calorias a mais que a gente está consumindo, de açúcar puro, a gente precisa pesquisar mais, porque tem outras coisas acontecendo aqui nesse meio. E enfatizar a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Isso também isso não era, como se disse, objetivo do artigo também não. Era D, indicar a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto, porque realmente a gente está precisando mais, e eles estão vendo que tem muito a ver com glúten e as comidas processadas que as pessoas estão comendo mais cada dia, né? Então, número 5, a última pergunta no Enem 2019, com inglês. Is this life? Então,
Sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. It came without a warning. Didn't want his friend to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. Então, a canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Para vocês que erraram nessa questão, eu entendo por quê. Porque eu acho que esse era o mais pesado de todos, dos 5. Alternativas eram: pela morte precoce de um amigo jovem. B, pelo término de um relacionamento amoroso. Claro que eu posso entender porque você está pensando isso. Que falando de chorar, de falar tchau, sabe? De ficar lá sentado numa banco pensando sobre a vida, né? C, pela mudança de um amigo para outro país. Sim, fala tchau, mas não fala nada sobre outro país, então eu não sei como você iria escolher C. Só se você estava realmente olhando para o outro lado, escolhendo. D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. He was only 23. Ele só tinha 23 anos. Tinha nada a ver com isso. O E, pela traição por parte da pessoa próxima. Fala de it came without a warning, veio sem chamar atenção, didn't want his friend to see him cry, não queria o amigo dele ver ele chorar. Então, eu posso entender por que você iria escolher essa, mas, realmente, se você entendeu mesmo o que estava acontecendo, era pela morte precoce de um amigo jovem. Porque sentado num banco, pensando sobre um amigo meu, ele só tinha 23 anos. Gone before he had his time. Foi embora antes de ter o seu próprio tempo. Então, gone before his time, he had his time, isso já tá falando que alguém morreu. It came without a warning. Veio sem notícia. Então, o amigo tá triste porque o outro amigo não falou que estava morrendo. Só simplesmente um dia morreu e o outro amigo ficou triste demais porque ele nem conseguiu falar tchau para aquele amigo, né? Então, gente, essas eram as questões de inglês para o NEM 2019. Eu coloquei o link embaixo, então, na descrição do vídeo. Se você tem perguntas sobre essas 5 questões, por favor, deixa nos comentários abaixo, tá bom? Beijos, kisses, tchauzinho, bye bye!